Especialistas. Sexta-feira, hoje aqui no quadro Especialistas, a participação do Dr. Márcio Bertocco. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes da rádio. Sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Dr. Márcio, a primeira perguntinha aqui era bem extensa, então vou ler aqui para o senhor e para os nossos ouvintes aqui entenderem a situação desse ouvinte que enviou a pergunta ainda na semana passada. Oi, Antônio Cláudio, queria que você fizesse uma pergunta para o advogado trabalhista, Dr. Márcio Bertocco. Moro numa fazenda, ele até citou o nome da fazenda, mas eu prefiro não falar aqui o nome, e trabalho. A casa que moro está muito ruim, tem muitas goteiras, o forro está cedendo, tem muita umidade nas paredes, tem mofo, os encanamentos dos esgotos estão todos muito ruins, o madeiramento da casa tá tudo com cupim, e devido a esses problemas, meu filho fica doente direto, ele é alérgico, gasta um dinheirão com ele. Faz 4 para 5 anos que moro aqui na fazenda. Tô cansado de pedir para o patrão arrumar e ele não arruma. Ele fala que vai ficar caro e eu não sei mais o que faço. Não posso pedir conta do serviço, ele não pode pedir demissão, né? Porque tá difícil. Não posso sair de qualquer jeito. Mas a casa, na situação que tá, trazendo problemas de saúde para o meu filho devido ao mofo e à umidade. Dr. Márcio Bertocco, por favor, me dê uma luz do que eu faço. E aí, doutor Márcio, a situação dele é complicada, né? Não, é uma situação delicada, sim. Essa questão do emprego hoje é uma situação delicada, né? Mas vamos lá, olha, essa situação aqui, ela gera duas vertentes. Hoje o trabalhador rural, melhor dizendo, não hoje, mas desde 1963, quando foi definido o Estatuto da Terra e gerou as garantias para o trabalhador rural, essa moradia, ela tem duas vertentes. Uma é, se essa moradia é cedida ao empregado de forma gratuita, e dessa forma ela integra o patrimônio de remuneração do empregado, ou se ela é através de um contrato de locação, se o empregado aluga aquela residência para poder morar e prestar seus serviços. Então são conotações diferentes que causam situações diferentes, né? Observações diferentes para cada uma. Se essa casa é cedida pelo empregador a título de remuneração, de ajuda para ele morar e dali trabalhar, toda a manutenção dessa casa é por conta do empregador. Ele tem essa obrigação, sob pena de ser acionado na delegacia do trabalho, através de denúncia, o Ministério do Trabalho vir ali, fazer uma inspeção, verificar a falta de condições de trabalho do empregado e sofrer algumas multas. Além de, se for o caso, como o questionamento do empregado aqui, levar essa situação até a Justiça do Trabalho, podendo gerar até uma situação de indenização por danos morais e materiais por conta dessa doença do filho e o perigo de até essa casa aí, sei lá, ruir, cair em cima da cabeça de todo mundo. Então, essa é uma situação. A outra situação é a situação da locação. Ou seja, o empregado está ali, é descontado uma pequena parcela do salário dele para fazer a manutenção da casa, o pagamento, melhor dizendo, o pagamento da moradia, né? Pode ser descontado o salário ou ele faz o pagamento propriamente dito. Aí todo esse reparo é por conta dele. É como se fosse uma locação normal de qualquer casa que você entre, né? Então você entra na casa, faz a locação, você faz os reparos que forem necessários, e esses reparos dentro da lei de locações tem aqueles reparos que são obrigações do proprietário e obrigações do inquilino. Aí a que for do proprietário, o inquilino até pode fazer, e depois cobra do proprietário através de desconto em aluguéis e tudo mais. Então, como a situação aqui não ficou muito bem definida, né? A que título ele recebe essa casa, então ele precisa primeiro verificar isso, para a partir daí poder tomar as providências necessárias. Tomar uma decisão, né? Porque do jeito que tá ali, pelo que ele tá falando, não dá para segurar muito tempo, não dá para continuar desse jeito, né? Exatamente. Infelizmente, né? E das duas situações, existe a proteção da legislação em relação a ele, né? É fazer usar o que a lei determina.
Doutor Márcio, essa daqui, ó, a ouvinte fez a seguinte pergunta aqui: a empresa colocou câmera na sala onde ficam alguns funcionários, inclusive ela, né, trabalha no setor administrativo da empresa. Ela acha que é para fiscalizar os funcionários. Ela está perguntando se essa medida é legal, se está dentro da lei. Olha, essa situação, a colocação de câmeras que seja de segurança e que tenha um segunda vertente aí para fiscalização, entre aspas, de empregados, foi bastante polemizada já. Mas hoje ela é aceita, principalmente pelo setor de segurança, né? Você dá uma segurança tanto para os empregados, para o ambiente de trabalho e tudo mais, e também uma segurança para o empregador, para ver se a produção que ele precisa está sendo organizada. O que não pode utilizar essa câmera é para criar constrangimento nos empregados. Então, como ela falou aqui, ó, dentro de uma sala de serviços administrativo, onde tem vários funcionários, nada impede uma câmera ali, né? Está inspecionando o local de trabalho. Desde que não haja nenhum abuso, ela é totalmente regular. O que não pode acontecer são câmeras em locais íntimos, por exemplo, em banheiros, vestiários, áreas de vistorias, né? Aí não pode. Então tem que ter essa percepção. É uma linha tênue aí. Então tem que ter um bom senso na aplicação desse tipo de serviço. Próxima pergunta, doutor Márcio: o que deve constar no atestado médico? Faço essa pergunta porque levei um atestado com o dia que foi atendido, mas o meu patrão disse que estava errado e que teria que ter o horário do atendimento também. Está certo isto? É assim que deve funcionar o atestado médico, doutor Márcio? Exatamente. Tem que ter dia e hora? Ele tem que constar o horário da consulta, né? Antigamente acabava havendo um abuso nesse sentido. O funcionário, ele não ia trabalhar o dia todo para uma consulta médica que aconteceria às 4 da tarde, né? Ou seja, ele deixou de produzir praticamente 80% do dia. Então, não é. Aí passou-se a exigir essa forma de atestado. O atestado, o empregado informa qual o horário da consulta. É lógico que existem exceções, mas geralmente a consulta vai acontecer dentro daquele período. Então há a necessidade dessa informação, porque aí as horas que ele perdeu de trabalho serão abonadas e as horas que ele deixou de trabalhar vão ser descontadas. Vão ser descontadas. A outra perguntinha aqui, doutor Márcio: meu marido trabalha numa empresa e recebe comissão. Ele faltou 2 dias sem atestado, né? Não apresentou atestado. E isso foi descontado na comissão, no contra-cheque. No contra-cheque não consta as faltas. Tá meio estranho aqui. Pode isso, doutor Márcio? Você conseguiu entender aí? Consegui. Absolutamente não pode. Não pode, né? Porque a partir do momento que a pessoa, né, que o empregado trabalha por comissão, significa que ele está trabalhando pela produção que ele faz. Isso não tem nada a ver com o tempo de trabalho dentro da empresa, né? Se ele tem a meta a ser cumprida, né? Se ele cumpriu essa meta antes de terminar a semana, ele tem que ter a compensação completa por esse cumprimento de meta. Mesmo que ele não venha a trabalhar 1, 2 dias na semana aí, ele não pode ter descontado o salário, as comissões. Sim. Entretanto, se o salário dele for composto de uma parte fixa e outra parte de comissões, a parte fixa pode ser descontada, porque aí ele teve a falta injustificada, ou seja, ele deixou de estar à disposição da empresa no período determinado aí pela parte fixa do salário. Então é uma coisa que tem que ser verificada. Pelo que ele recebe mensalmente, teria sim o direito a esse desconto, né? Não na comissão. E outra coisa, esse desconto tem que constar sim do contra-cheque do empregado. Não pode simplesmente descontar, vir o valor menor no final do mês sem qualquer referência. Sem explicação, né? Exatamente. Doutor Márcio, no FGTS, o que significa valor para fins rescisórios e saldo? É a pergunta dessa nossa ouvinte aqui.
Isso daí é quando a pessoa vai ser dispensada do trabalho, né? Vai haver a rescisão do contrato de trabalho. Então, é pedido o saldo do fundo de garantia, né? Que são todos os depósitos que houveram durante o período de trabalho. Sobre esse valor, sobre esse saldo, né? É feito o cálculo da multa rescisória, né? Que é aquela multa de 40% do FGTS, comumente falado. Isso. Né? Então significa isso. O saldo é a soma de todos os depósitos feitos durante o contrato de trabalho, mais seus acréscimos. Esse saldo é o valor que determinará a multa para fins rescisórios. Tá aí a resposta da pergunta. Bem explicado. É possível, doutor Márcio, realizar cobrança utilizando como prova anotações em agenda com a assinatura do devedor, e-mails, conversas gravadas em aplicativos, eu acredito que deve ser o WhatsApp. Essa cobrança pode ser realizada em juizado especial? Trata-se de pessoa física que vende roupas. Sim, pode sim. Hoje já é muito bem aceita todo esse tipo de prova. Não como prova única, vamos entender isso direitinho. Você vai formar um conjunto de provas, tá? Não basta um e-mail lançado assim, sem muita correspondência, que vai ter valor, não. É um conjunto de provas. Por exemplo, nesse caso, essa agenda com a assinatura do devedor já é chamado a prova necessária, né, a prova material necessária de reconhecimento de dívida. Então, esse documento já é um documento hábil a se propor uma ação de cobrança ou uma ação monitória, se for o caso. E mais, as conversas de e-mail e essas gravadas por aplicativo, elas vão compor essa prova material. Ou seja, vai dar a amplitude disso, o valor, se for o caso, aplicação de atualização monetária, multas e tudo mais. Então é esse conjunto que vai determinar o valor a ser cobrado. Esse né? conjunto de provas. E pode ser feito no juizado especial sem problema nenhum. Lembrando que no juizado especial, até 20 salários mínimos, não há necessidade de advogado, né? Você pode ir sozinho lá e fazer o pedido. E de valores até 40 salários mínimos, que é o máximo que a Justiça Especial aceita, aí já precisa da presença de um advogado. Perfeito, doutor Márcio. Para finalizar aqui, uma perguntinha que acabou de chegar. Bom dia, Antônio Cláudio. Por favor, pergunta para o doutor Márcio. Trabalho em uma empresa e estudo à noite. Essa pessoa aqui de Guaranese trabalha em uma empresa e estudo à noite em outra cidade. E tenho que ter uma certa frequência na escola. E a minha patroa quer que eu me vire para cobrar as folgas durante a semana, sendo que eu até propus para ela cobrir essas folgas no sábado, mas ela não quer. Disse que é para mim me virar, porque na hora de receber o pagamento ela recebe em dia. Nesse caso, o que pode ser feito, doutor Márcio? Olha, a legislação trabalhista, ela protege o trabalhador estudante. Então tem que ter um respeito aí aos horários, aos prazos, tudo. Então o trabalhador estudante, ele tem que cumprir a jornada de trabalho dele com as regras pré-determinadas para que ele possa adentrar aos estudos dele sem perder a aula, nada. E ao contrário do que ele falou na pergunta aí, tenho que ter uma frequência mínima? Não, ele tem que ter uma frequência completa não é mínima, na sala de aula para poder ter um aprendizado de excelência, né? Não pode fazer um negócio mais ou menos também. Então, o que tem que ser verificado é isso. Agora, o cumprimento de folgas, né? Ele tem que verificar dentro do melhor funcionamento da empresa e dentro do amparo que a legislação dê para ele, né? Tem que ter um meio termo aí. Não dá para ser exigido acima do que a lei permite, né? E também ele não pode se desvincular de uma obrigação que ele assumiu com o empregador. Certinho, doutor Márcio, obrigado aí pela participação de hoje, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar presente com vocês aqui. Fico contente que as perguntas estão evoluindo a cada dia, né? E quem sabe eu possa responder com mais precisão.
já está fazendo isso, doutor Márcio? Um abraço, meu amigo, até a semana que vem. Até a semana que vem, um bom final de semana a todos. Bom dia para você ligado aqui na número 1, curtindo a nossa programação nessa super manhã. Até às 12 horas tem Antônio Cláudio. Ainda hoje tem mais uma edição do quadro Especialistas, viu? A gente vai conversar